aqui esta noite. Deus possa abençoar, Deus possa abençoar também o irmão Nailson, a irmã Amanda. Venham conosco, na realidade me trouxe, né? Peguei uma carona, na minha terra disse que ia pegar bigu. Né? Peguei o bigu com eles e estou aqui. Graças a Deus, estou me sentindo em casa. Glória a Deus, Pai. Graças a Deus. Sem mais delongas, gostaria de abrir aqui a Bíblia no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Oh, maravilhoso Deus, aleluia. 1 Samuel, todos acharam? Amém. Capítulo 12, versículo 23, diz-nos assim: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Glória a Deus. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém? Aleluia. Podem se assentar. Amém. Queridos, eu estive orando, buscando em Deus uma palavra para que pudesse ser dita aqui esta noite, para que o Espírito Santo pudesse iluminar-me. Toda vez que a gente é convidado para pregar, que a gente tem essa responsabilidade de mencionar a palavra do Senhor, nós temos que entender que nós podemos ser instrumento de Deus ou podemos ser empecilho de Deus. Né? Ser empecilho contra a obra de Deus. Por que eu digo? Porque se eu trouxer aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer que você escute, estou sendo instrumento de Deus. Do contrário, se eu tenho um convite, tenho a oportunidade, as pessoas, os pastores confiam no pregador, e o pregador não prega aquilo que Deus quer, e sai da Bíblia e fala de tantas coisas menos da Bíblia, ele acaba sendo um empecilho para a obra de Deus. Então, diante dessa situação, eu fui buscar em Deus uma palavra, Glória a Deus. fui buscar em Deus entender aquilo que Ele queria tratar. Aleluia. Glória a Deus. E Deus foi me levando para a história de Samuel, uma história que a gente conhece muito bem, onde nós já ouvimos muitas ministrações, muitas pregações sobre este jovem Samuel, e todos nós sabemos que Ana era uma mulher que era estéril, e o seu marido tinha como, diante da lei, mesmo que não fosse da vontade de Deus, mas a lei dava brecha para que ele pudesse ter uma segunda esposa que pudesse gerar filho para ele. E ele teve uma mulher chamada Penina. Penina engravidava e dava filhos a Eucana. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ana era estéril. E a Bíblia vai nos dizer que sempre a Bíblia vai nos dizer que sempre Eucana subia com suas esposas para o templo, para sacrificar a Deus, para orar, para interceder. E a Bíblia vai nos dizer que ele sempre levava a sua família. E que lindo isso da parte dele, de poder conduzir a família até a presença do Senhor. Que lindo quando uma mãe chama a filha de canto e começa a falar sobre a palavra do Senhor. Eu acredito que Deus se agrada quando um pai chama a família, quando o pai chama a esposa, chama a filha para orar, para interceder, para falar com Deus. Eu acredito que Deus se agradava disso deles. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ana subia para o templo triste, amargurada, porque a Penina ficava como que desafiando Ana, ficava como que fazendo deboche de Ana, e aquilo ia entristecendo o coração de Ana. E Ana subia para o templo triste. E a Bíblia vai nos dizer que o seu esposo Eucana olha para Ana e diz assim: Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que eu entendo com isso é que Eucana não entendia o sofrimento de Ana. E mesmo assim era a nossa vida.
Tem momentos em que nós passamos por sofrimentos tão profundos e tão internos que nem sequer aquela pessoa que está ao nosso lado diariamente consegue nos entender. Mas é um momento apenas de provação, é um momento apenas de tribulação, é um momento apenas de dificuldade. A Bíblia vai nos dizer que lá no templo, Ana dobrou o seu joelho e começou a orar e falar com Deus. Mas o sacerdote Eli estava sentado, olhando para os lábios de Ana, e ele percebeu que dos lábios de Ana não saíam palavras, apenas se moviam, porque Ana estava orando com o seu coração. E eu quero lhe dizer que a oração que Deus se agrada, e a oração que Deus gosta de responder, não é a que é feita dos lábios para fora, mas é a que é feita do coração para fora. Esta oração eu tenho certeza que quando é feita, Deus se levanta do trono para responder. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Eli estava sentado, olhando para Ana, e ele entende que Ana estava embriagada, e percebe que nem Eucana entendeu o coração de Ana, e nem o sacerdote Eli entendeu o coração de Ana. Dessa maneira. Então tem momentos que é somente Deus para entender aquilo que se passa em nosso coração. Você até pode desabafar com o pastor, com a missionária, com o vizinho, com a vizinha, com a amiga, com o filho, com o pai, com o marido. Você até pode desabafar com quem você quiser, mas existem momentos que é só Deus que entende aquilo que se passa no seu coração. Glória a Deus. Aleluia! E esse Deus, quando Ele olha para o ser humano, Ele não olha aquilo que está por fora, Ele olha aquilo que está dentro do seu coração. Ele vai além das vestes, Ele vai além da postura, Ele vai direto no profundo e no íntimo de nosso coração. Aleluia, verdade, Senhor. Glória a Deus. É por isso que tem situações, irmãos, Dessa maneira, Senhor. que eu nem desabafo. É por isso que tem situações que eu nem sequer olho para minha esposa e digo aquilo que eu estou sentindo, porque talvez ela não vai entender. Mas eu tenho plena certeza e convicção que se eu for direto a Deus, Deus vai entender, Deus vai responder, Deus vai bradar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se você olhar atentamente para o capítulo 1 do livro de 1 Samuel, diz que Ana subiu triste, mas quando ela orou, quando ela buscou a Deus, ela saiu daquele templo feliz, alegre. Percebe que a oração, irmão, tem o poder de mudar a nossa expectativa. A oração tem o poder de mudar a forma em que nós estamos nos sentindo. É verdade. Quando está triste, dobra o joelho, fala com Deus, e você vai se levantar de lá, um homem avivado, uma mulher avivada, uma pessoa cheia de alegria, cheia de poder, cheia de autoridade, porque o que muda as circunstâncias não são as palavras, o que muda as circunstâncias são as orações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite você até pode ter saído da sua casa triste, amargurada, abatida, se sentindo derrotada, mas saia daqui alegre, aleluia, porque Deus ouviu a sua oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ela oferece um sacrifício alegre, juntamente com seu esposo. E no ano seguinte, Ana já não sobe mais ao templo. Por quê? Porque Deus agora concedeu o desejo do seu coração. Queridos, existe um momento certo de Deus agir na nossa vida. Existe um momento certo de Deus operar na nossa vida. Nós não temos como adiantar nem como atrasar, porque o relógio não é nosso, o relógio da nossa vida está nas mãos de Deus. Deus, glória a Deus, aleluia. Deus poderia ter dado a vitória a Ana antes, mas Ele quis exatamente naquele momento, exatamente naquele período. Por quê?
porque era um período de provisão para Israel. É, Deus. Samuel estava demorando para chegar, porque Samuel precisava chegar no momento específico em que o sacerdócio estivesse se corrompido, mas porque Samuel iria ser a provisão de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Percebe que Eli já não está mais na posição em que Deus ordenou que ele ficasse. Era um dia de sacrifício. A família de Elcana subiu para sacrificar ao Senhor. Eli estava sentado. Era um dia de sacrifício, era um dia de oração, era um dia de jejum. E o sacerdote estava sentado, observando a oração de Ana. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diante daquela situação, Deus estava providenciando Samuel para a nação de Glória a Deus, Israel. aleluia. Porque o nosso Deus é Deus de provisão. Porque o nosso Deus é Deus que levanta homens e mulheres em momentos e lugares específicos para fazer a obra dele. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia vai nos falar que nasce Samuel. E Samuel teve um ministério de profeta, juiz e sacerdote. Samuel foi o único homem na Bíblia que exerceu esses três ministérios: de profeta, de juiz e de sacerdote. E a Bíblia vai nos falar desse contexto do versículo em que eu li, que naquele momento, após muitos anos em que Israel estava na terra prometida, a Bíblia nos fala que o intuito de Deus era governar aquela nação, era que Deus fosse o único rei e senhor daquela nação. Mas a Bíblia vai nos falar que o povo começou a observar os costumes de outras nações, e a Bíblia vai nos dizer que o povo começou agora a desejar um rei igual às outras nações, sendo que não era esse o propósito de Deus. E por causa desse desejo que Deus resolveu, que Deus quis atender, embora não fosse a vontade de Deus, mas era a vontade do homem, Deus cumpriu. Deus deixou que o povo tivesse reis, mas por causa disso, muitos reis levaram a nação de Israel a pecar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo algo que vai nos fazer pecar, que vai nos tirar da presença de Deus, que vai nos levar para um buraco sem fundo, e Deus está dizendo não, Deus está dizendo não, mas nós ansiamos e desejamos aquela situação, até que chega uma hora que Deus permite, e veja quanto sofrimento a nação de Israel passou, porque desejou e fez aquilo que Deus não queria. Deus queria ser rei daquela nação, e Deus estava guardando Israel de que tivessem um rei, porque muitos reis da nação de Israel fizeram o povo ser idólatra, fizeram o povo pecar. E a Bíblia vai nos dizer que, como o povo estava pedindo um rei, Samuel foi orar, e Samuel foi orar triste, porque Samuel era um juiz. E a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel está orando, Deus fala: não rejeitaram você, Samuel, rejeitaram a mim, porque não quiseram que eu reinasse sobre a vida deles. É, Deus, dessa maneira, Senhor. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós estamos procurando pequenos reis na nossa vida. É verdade. Muitas vezes nós queremos que algumas coisas reinem na nossa vida. Muitas vezes um rancor está reinando na nossa vida. É, Jesus. Muitas vezes uma raivinha está reinando na nossa vida. Uma ponta de inveja está reinando na nossa vida. Meu Deus. Mas com a autoridade do céu, eu venho aqui para lhe dizer: expulsa isso do teu coração. Amém. Tira isso da tua vida. Glória Tira a Deus. isso de diante dos teus olhos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia vai nos falar que Samuel aparece no cenário por causa de algumas jumentas que ele perdeu. Saul perdeu algumas jumentas. E jumenta era um animal que era caro naquela época, porque servia tanto de transporte como instrumento de trabalho. E a Bíblia vai nos dizer que ele começa a procurar estas jumentas,
e não encontra estas jumentas. E daí o seu moço, o seu servo, fala assim: olha, nesta cidade tem um profeta, vamos atrás deste profeta, para que ele possa nos guiar. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai atrás do profeta, e o profeta já estava esperando Saul. Samuel já estava esperando Saul. E quando Saul aparece, ele diz: olha, não te detenhas por causa das jumentas do teu pai, já foram achadas. Aleluia, verdade. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele dá algumas orientações para Saul. E a Bíblia diz que ele falou que Deus já tinha escolhido Saul para que fosse rei sobre Israel. E a Bíblia vai nos dizer que antes de ser rei, Saul foi cheio do Espírito Santo. Dessa maneira. Saul teve seu coração transformado, mudado. E a Bíblia vai nos dizer que Saul, antes de ser rei, estava entre os profetas do Senhor. Eu quero lhes dizer, se você tem o desejo de desempenhar uma função na obra do Senhor, antes você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Antes de Deus te usar para alguma coisa, você precisa ter o seu coração mudado pelo Espírito Santo de Deus. O coração que o Espírito Santo habita não é um coração impuro, não é um coração sujo, não é um coração com rancor, não é um coração com mágoa, mas é um coração limpo e cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Pai. E se você se encontra nessa situação, com um coração limpo, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai te usar muito neste lugar. Aleluia. Não se menospreze, talvez por causa de leitura, não se menospreze, talvez por falta de algum dom, de algum talento. O Espírito Santo de Deus pode te encher esta noite, para você ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí o profeta Samuel designou um encontro do povo, o profeta e Saul. E Saul já estava cheio do Espírito Santo de Deus. Saul já tinha seu coração sido transformado. Mas tem um porém. Ele se escondeu nas bagagens. Quando o povo procura por Saul, Saul estava escondido nas bagagens. Se você ler 1 Samuel, capítulo 10 e versículo 22, ele estava escondido entre as bagagens. Meu Deus. É forte. Deus. E eu acredito que aqui talvez tenha algumas pessoas que estão escondidas entre algumas bagagens. E Deus está te procurando para usar, e talvez você não esteja dando o lugar que Deus queira que você dê para que Ele possa te usar. Aleluia. Dessa maneira. Aleluia. Mas eu quero te dizer que aonde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Não tem aonde se esconder de Deus, porque Deus te acha. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. O profeta Jonas achou que podia fugir do olhar de Deus. E ele procura um navio que vai para o lado oposto da onde Deus tinha o mandado. E a Bíblia diz que lá, dentro do navio, ele procurou o porão do navio. Aleluia. Dessa maneira, Senhor. Mas o olhar de Deus estava sobre Jonas. Deus. Mesmo assim é na nossa vida. Talvez a gente se esquiva para um lado, se esquiva para o outro, mas o olhar de Deus está sobre nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo procura pessoas nesses últimos dias em que Ele possa usar na face da terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E se esta noite o Espírito Santo falasse conosco, a quem eu enviarei, quem eu irei usar, quem há de ir por mim, eu seria o primeiro a levantar as mãos e dizer: Senhor, me usa onde tu quiseres. Aleluia, glória a Deus.
últimos dias tem procurado pessoas capazes de levar a sua palavra nos presídios, nas praças, nas escolas, aonde for necessário. Glória, Aleluia, glória, glória a Deus. aleluia. Aleluia. Só que Santo é o teu nome, tem Deus. muito crente que está se escondendo, É, dessa maneira. que se esconde entre as suas bagagens, entre as suas decepções da vida. Tem muitos crentes que colocam muitas situações, como se o Espírito Santo de Deus não tivesse poder para te capacitar. Aleluia, Deus. Querido, se você é uma escolhida, se Deus te escolheu para fazer alguma coisa, o próprio Espírito Santo capacita você para que esta coisa seja realizada. Eu creio, Senhor. Glória a Deus, verdade. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos falar que depois que Saul foi escolhido, a Bíblia vai nos dizer que agora Samuel dá um discurso para o povo. E Samuel começa a falar: olha, Deus não queria que o povo, Deus não queria que vocês tivessem reis, mas vocês escolheram um rei conforme o costume de outros povos. E Samuel começa a falar algumas coisas sobre como Deus libertou eles do Egito, como guiou pelo deserto e como os deixou naquela terra prometida. E a Bíblia vai nos dizer que o povo se arrepende. Só que daí já era tarde, porque Deus já tinha ungido Saul como rei. E o povo começa a olhar e dizer assim: e agora? Pede a Deus perdão pelos nossos pecados. Clama a Deus por nossa vida. Aleluia. Clama a Deus para que Ele não possa trazer o mal sobre nossas escolhas. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento Saul libera uma palavra e diz assim: olha, longe de mim pecar contra o Senhor e deixar de orar por vocês e de ensinar o caminho bom e reto. O que é que eu entendo com isso? É que mesmo Deus tendo levantado Saul, Samuel iria continuar exercendo sua função de profeta e de sacerdote. É, Deus, dessa maneira. Porque Deus sabe como levantar as pessoas, Deus sabe a forma de usar as pessoas. Deus levanta Saul para reinar e levanta Samuel para ser profeta e sacerdote. Eu não sei nesta noite para que Deus tem te levantado, qual tem sido o propósito de Deus na tua vida, mas vá até o fim. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que você olhe talvez para outra pessoa e diga: nossa, é tão bonito o ministério da pregação, pena que Deus não me escolheu para o ministério da pregação. Talvez você olhe e diga assim: é tão bonito o ministério do louvor, que pena que Deus não me escolheu para o ministério do louvor. Mas se Deus te chamou para alguma coisa, faça aquilo que Deus tem chamado você. Aleluia. Samuel já não podia mais julgar Israel, porque agora tinha um rei. Mas o ministério de sacerdote e de profeta, Deus não tirou da mão de Samuel. É verdade. Deus não tirou da mão de Glória a Samuel. Deus, aleluia. Tem coisas que nós fazemos até determinado momento, Glória a Deus. mas tem coisas que a gente tem que fazer até o final das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não sei para que Deus te chamou. Mas se Deus te chamou e te trouxe aqui esta noite, é porque Ele tem algum propósito na tua vida. Aleluia. É porque Ele quer te usar em algum momento específico. Porque Ele tem algo com você. Amém, Jesus. Para pensar. Se Deus apenas quisesse nos dar a salvação, Ele nos levava É, Deus. logo após nós aceitarmos Jesus. Se Deus quisesse apenas nos dar a salvação depois de aceitar a Jesus, acredito que nossa vida chegava ao fim. Só que Deus nos dá vida.
Por quê? Porque Ele quer nos usar para sermos objeto de salvação na vida de outras pessoas. É, Deus, dessa maneira. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos falar. A Bíblia vai nos falar que Samuel teve seu ministério constante até o final da sua vida. Ele foi até o final da sua vida profetizando e ensinando o povo, porque isso era uma das função do sacerdócio. Quanto que Saul, infelizmente, saiu da direção de Deus. É, Deus. E começou a fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Deus queria que Saul fosse rei, mas Deus não queria que Saul fosse sacerdote. E Deus queria que Samuel fosse sacerdote, mas Deus não queria que Samuel fosse rei. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos que Glória a entender Deus. qual é o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas. É, desse jeito, dessa maneira. Porque se Deus me chama para ser profeta e eu desejo ser sacerdote, não vai dar certo. Verdade, Deus. Eu vou atrapalhar a obra de Deus. É verdade isso. Agora, se Deus me chama para ser profeta e chama outro para ser rei, e se o outro é rei, e se eu estou chamado para ser profeta, sou profeta, Deus está nesse negócio? Irmãos, a obra de Deus é tão perfeita, Verdade. é tão perfeita quanto uma construção bem edificada. Quando eu trabalho com obra, com construção, então eu sei que para levantar uma parede, a parede não é só feita de tijolos grandes. Tem os tijolos pequenos que é colocado para fazer a amarração da parede. É, dessa E maneira. eu não sei na obra de Deus se eu sou grande, se eu sou pequeno, mas seja o que eu for, eu quero ser bênção na obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Santo. Você sabia que Deus escolhe pessoas até para ficar sentado na igreja? Você sabia? Eu vou contar uma experiência para finalizar. Nós começamos um trabalho, aliás, nós não, né? O trabalho era de um presbítero que era amigo meu, então às vezes eu dava uma ajuda a ele, às vezes eu ia lá pregar, às vezes eu ia lá só para fazer número. Por quê? Porque quando o trabalho começou, as pessoas passavam lá na igreja e diziam: olha lá, a igreja está vazia. A igreja está vazia. E narquizavam. Desse jeito. Mas aí Deus começou a chamar as pessoas para ficarem sentadas. E aí as pessoas que narquizavam diziam: olha, a igreja do pastor Jeremias agora está cheia. Aleluia, É. Jesus. Entende? Que Deus chama pessoas até mesmo para ficar sentados na cadeira. Por quê? Porque Deus tem um propósito naquela vida, naquele lugar. Desse jeito, dessa maneira. Deus levanta pessoas só para ofertar, só para dizimar, só para investir na obra do Senhor. E aquela pessoa, quando oferta, pode ser a menor oferta da casa, mas se o chamado dela é para ofertar, a oferta dela é uma bênção. Aleluia. Glória a A Deus. oferta dela é uma bênção. Verdade. Se Deus chama às vezes as pessoas só para convidar as outras para vir para o culto, só para convidar para vir para os cultos. Eu fui pregar lá em Santo André, uma vez eu fui pregar numa igreja bem pequenininha, como essa, e tinham 2 porteiros. Quando eu cheguei cedo, dobrei o joelho, orei, tinham 2 porteiros. Quando nós nos assentamos, só tinha um porteiro. Eu olhava assim, que mistério é esse? Já tinha 2, agora só tem um. E eu olhava assim, na nave da igreja não tinha nenhum, ele não estava na nave da igreja. Você acredita que na hora do culto ele estava na rua chamando os outros para entrar na igreja? É, o Luciano. E o povo vinha e entrava na igreja mesmo. E às vezes não ficava até o final, mas eu não sei o que aquele irmão, não sei como é que saía as palavras da boca dele. Que mesmo assim, entrava nóia na igreja, sentava, passava 15 minutos, ouvia uma parte da palavra e ia embora, mas a semente já foi plantada no coração. Que Glória a importa? Deus. Aleluia. Verdade. Aleluia. Aleluia! E daqui a pouco entrava mais gente e entrava e saía. Eu dizia: nossa, rapaz, que igreja, que porteiro. Irmãos, tem pessoas que não sabem pregar, que não sabem ensinar, que não sabem louvar.
Mas vira e mexe ela convida a vizinha para vir para o culto e a vizinha vem. Vira e mexe ela convida uma amiga, um colega para vir para a igreja e essa pessoa vem. Irmão, seja o que for que Deus colocou nas suas mãos, seja bênção na obra de Deus. Glória a Deus. Seja bênção. Persista. Continue e persevere até o fim naquilo que Deus tem te entregado. A vitória não está no começo nem está no meio. A vitória está no fim. Aleluia, glória a Deus. Está no final. Samuel foi até o fim, profetizando e fazendo um sacrifício. Saul chegou na metade do caminho e começou a mexer no que não era para ele. Meu Deus. É, Deus, dessa Aleluia. maneira. Seja fiel ao que Deus colocou no seu coração, ao seu chamado, até o fim. Amém. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, Seja uma aleluia. pessoa com o coração limpo, com o coração mudado, com o coração voltado para as coisas de Deus, que Deus vai te abençoar muito. Aleluia, Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.